Você já ouviu falar na história do querido David? Essa é uma suposta história real de um fantasma que começou a assombrar o apartamento de um escritor chamado Aidan. Ele relatava que tinha a sensação de que sempre tinha alguém te observando toda noite enquanto dormia. Foi quando ele resolveu fazer algumas filmagens enquanto dormia para ver se conseguia descobrir algo. E o que ele registrou foi impressionante. As fotos mostram o que seria o fantasma de David, com a cabeça deformada, observando o escritor enquanto dormia. Mas e aí, será que essa história é real? Será que o fantasma dessa criança queria fazer algum mal para Aidan? Vamos entender melhor essa história depois da vinheta. E aí, beleza? Eu sou o Marcelo e você está no canal Não Adivinhe. E antes de começar o vídeo, é claro, já dá aquela conferida se você está inscrito no canal, se está ativado o sininho. Se quiser me mandar sugestões de vídeos, pode me enviar lá no Twitter ou no Instagram. Eu vou deixar o link de ambos aqui na descrição. Dito isto, bora pro vídeo. Partiu, irmão! Relatos sobre aparições de fantasmas e até mesmo registros de supostas entidades sobrenaturais existem aos montes na internet. Infelizmente, a grande maioria deles são fakes, muitas vezes inventadas para viralizar e dar fama ao autor da história, ou às vezes até mesmo usado como forma de marketing em campanhas publicitárias para divulgar algum evento ou vender alguma coisa. Mas desta vez a história do querido David parece ser diferente. E o início dos relatos dessa história começou no Twitter em 2017. E quem nos conta passo a passo do que aconteceu é o próprio Aidan. Segundo ele, tudo o que ele escrevia em sua rede social eram relatos vividos por ele mesmo. Aidan já era uma pessoa conhecida na internet por escrever histórias e desenhar quadrinhos. Bom, só por aí nós já temos um pouco de desconfiança de que toda essa história poderia ser fake. O desencadeamento de toda essa história do pequeno David começou através do primeiro Twitter de Aidan, no qual ele dizia o seguinte: então, meu apartamento está sendo assombrado pelo fantasma de uma criança morta. E ele está tentando me matar. E no início, é claro, a galera não deu muita moral para o que ele estava falando. Todos achavam que era mais uma de suas histórias que ele contava no Twitter. No outro dia, Aidan continuou com os relatos na sua rede social. Ele começou a aparecer nos meus sonhos. Mas agora eu acho que ele chegou ao mundo real. As pessoas continuavam descrentes sobre os relatos, porém as coisas começaram a mudar quando Aidan começou a postar supostas evidências de que o pequeno David seria real. Aidan conta que sempre quando dormia, ele via o fantasma da criança próximo à sua cama, sentado em uma cadeira, o observando. E ele descrevia como era esse suposto fantasma. Ele tinha uma enorme cabeça torta e estava afundada de um lado. Fiz o meu melhor para desenhá-la. Foi aí que Aidan postou um desenho do fantasma que ele estava vendo. E saca só essa criatura bizarra. Parece uma mistura de algum personagem de Hogwarts depois de ter tomado um tiro de 12 na cabeça. Enchemos o rabão dele de tiro. Aidan continuava com seus tweets. Esse estranho ser me encarou, se levantou da cadeira e começou a se mover em direção à minha cama. Ele dizia que via criança em seu sonho e também relatava que para ele se tratava apenas de paralisia do sono. Paralisia do sono é um fenômeno que acontece quando você está dormindo, mas ao mesmo tempo está consciente e você fica com aquela sensação de que não consegue se mover. É realmente uma coisa bem horrível para quem já passou por isso. Todos já achavam que os relatos tinham acabado, afinal de contas era só uma paralisia do sono, que é bem comum em diversas pessoas. Fim do mistério. Aidan ficou alguns dias sem postar relatos, até que ele voltou dizendo o seguinte: sonhei que estava em uma biblioteca e lá uma garota veio até mim e disse: você viu o querido David, não é? Eu perguntei, quem? E ela me disse: o querido David. Você ouviu? Ela continuou: ele está morto. Ele só aparece à meia-noite e você pode lhe fazer 2 perguntas se você disser querido David antes. Mas nunca tente fazer para ele uma 3ª pergunta ou ele irá matar você. Deus me livre!
Aidan então continua os relatos dizendo que ainda vê o pequeno David perto de sua cama toda noite. O escritor então resolveu fazer algumas perguntas para a criança. Ele fez duas perguntas a princípio: onde ele havia morrido e como tinha acontecido. O fantasma respondeu para ele que tinha sido dentro de uma loja e que uma prateleira havia caído em sua cabeça. Pois bem, David, empolgado com as respostas, acabou fazendo a terceira pergunta: quem empurrou a prateleira? E foi nesse momento que a criança ficou encarando Aidan sem responder a pergunta. Nesse momento, os tweets de Aidan já tinham alcançado uma repercussão mundial. Muitas pessoas compartilhando a sua história e virando notícias até mesmo em sites famosos. As pessoas esperavam ansiosamente pelos próximos relatos. O escritor ainda disse que tentou pesquisar em sua cidade crianças que teriam morrido e que tinham o nome de David, porém ele disse que não encontrou nada. Aidan ainda conta que acabou se mudando de apartamento, acabou indo morar para alguns andares acima do mesmo prédio. Depois que ele se mudou, os seus sonhos pararam de acontecer. Ele achou então que o fantasma provavelmente habitava o prédio antigo e agora ele poderia ficar sossegado. Porém, a calmaria de Aidan dura pouco e ele volta com os tweets relatando mais coisas que estavam acontecendo. Durante as últimas 4 noites, meus gatos se reúnem na porta da frente, exatamente à meia-noite, e simplesmente olham para ela, como se existisse algo atrás dela. Na noite passada senti algo estranho e olhei pelo olho mágico e tenho certeza de que vi um movimento do outro lado. Aidan abriu a porta e resolveu tirar uma foto, mas aparentemente estava tudo normal, tirando o fato de que seus gatos pareciam nervosos. Alguns dias passaram e o comportamento dos gatos em frente à porta estavam incomodando Aidan. O escritor chegou a usar até uma barreira de sal para se proteger do espírito. Ele chegou a baixar um aplicativo que gravava áudio toda vez que escutava algum barulho. Então ele deixou enquanto dormia. Nas primeiras noites, o aplicativo só captava barulhos de carro. Porém, em algumas noites ele podia jurar que ele ouvia barulho de passos em seu apartamento. Depois disso, Aidan ficou inativo por alguns dias em sua conta. Ele disse que tinha ido viajar. E quando voltou, ele comprou uma câmera Polaroid, que são aquelas câmeras que você tira a foto e ela já imprime na hora. Tudo isso para mostrar que as fotos que ele estava tirando não tinha nenhum tipo de manipulação digital. Além da câmera, ele comprou diversas ervas para repelir energias ruins. Aidan então começou a tirar fotos com a sua câmera. E ele achou estranho que algumas fotos saía toda branca a imagem, outras fotos saía tudo preto. A princípio ele achou que era algum problema da câmera. Aidan então ficou mais algum tempo sem falar sobre o caso. Segundo ele mesmo, ele tinha parado de sonhar com David. Até que num belo dia ele volta a falar sobre David, falando que ele apareceu nos seus sonhos novamente da mesma maneira, sentado em uma cadeira próxima à sua cama. Aidan disse então que no último sonho que ele teve com o pequeno David, ele sonhou que estava sendo arrastado pelo fantasma. E quando ele acordou, teve uma surpresa. Ele estava com um hematoma em seu braço, até tirou uma foto para comprovar. Mas, segundo ele mesmo, provavelmente ele teria se machucado enquanto dormia. O caso começou a ficar cada vez mais bizarro, chegando até mesmo ao ponto de Aidan conseguir tirar algumas fotos do fantasma de David. Fotos do fantasma vindo em sua direção, no qual dá para ver claramente uma criança com a cabeça deformada. Bom, nesse momento eu já tinha vazado do apartamento, mas parece que Aidan é bem corajoso. Aqui tem coragem. E as coisas estranhas continuam. Vasculhando seu apartamento para ver se achava algum vestígio, Aidan descobre que no corredor onde ele morava havia uma espécie de alçapão que ele nunca tinha reparado. E quando ele resolveu abrir esse alçapão, ele até filmou para mostrar, eis que cai um objeto estranho de lá de dentro. Quando ele pega esse objeto, é um sapatinho de uma criança. Será que seria um sapatinho do pequeno David? Aidan então volta a ter pesadelos com David. Ele resolve baixar um aplicativo e instalar em seu celular. Esse aplicativo tirava fotos a cada 60 segundos. David então posiciona o aplicativo sobre uma estante e começa a dormir. E quando ele acorda no outro dia e vai conferir as fotos, o aplicativo tinha tirado mais de 300 fotos. As fotos registraram alguns momentos em que David ficava em cima do sofá. Algum tempo depois mostravam David caído no sofá. Mais algum tempo depois ainda mostravam David já ao lado de Aidan, em cima da cama, o observando. A câmera tirou até mesmo uma foto em que David está próximo do celular, como se estivesse curioso. Dá pra ver certinho o cabelinho da criança.
Depois disso, Aidan parou com os relatos. E até agora não se tem um desfecho ideal para essa história. Mas e aí, você acredita que essa história do pequeno David é real? Parece verídico! De fato, essa história é uma história encantadora e que daria um bom livro. Mas, na minha opinião, é tudo mentira. Depois que a história ganhou uma repercussão mundial, muitas pessoas começaram a falar sobre o assunto e começaram a analisar todas essas fotos e evidências que o Aidan postava em seu Twitter. E as pessoas notaram que em algumas fotos tinham alguns erros básicos do Photoshop, como a iluminação, por exemplo. E começaram a apontar também falhas em seus vídeos. Para essas pessoas, tudo não se passava de manipulação digital. Sem contar que Aidan aproveitou a repercussão mundial de sua história, ganhando milhares de novos seguidores. Ele aproveitou então para vender alguns produtos. O cara é um gênio. Mas, segundo ele mesmo, isso não tinha nada a ver, já que ele já vendia produtos antes dessa história. Sei. Mas eu quero saber de você, o que você acha disso tudo? Acredita que o querido David realmente existe e que as fotos são reais? Ou que Aidan não passa de um charlatão e é só mais um sem vergonha na internet inventando uma história para ganhar fama e vender produtos? Escreva aqui embaixo que eu quero saber a sua opinião. Lembrando a todos que as informações bases para escrever o roteiro desse vídeo eu coletei de alguns vídeos já existentes na internet. Para quem quiser assistir eles, eu vou deixar o link aqui na descrição. A gente se vê no próximo vídeo, fiquem todos com Deus e um forte abraço.